porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos. Neste tema do nosso devocional, hoje nós vamos dar continuidade sobre regeneração. E o tema de hoje é sobre como ter um coração regenerado. Quais são os frutos hoje do Espírito em relação a atitudes, comportamentos desse coração. E então hoje nós vamos nos aprofundar nessa compreensão sobre esse coração regenerado, né? Esses frutos que normalmente eles reproduzem em várias áreas da nossa vida. E como que essa transformação ela impacta nas nossas conexões, no entendimento do corpo, alma e espírito, né? Que são as três esferas, as três camadas ali. E além disso a gente vai explorar também os desafios que é relacionado às decisões e como que elas afetam essas emoções. E um coração que ele é regenerado, ele é evidenciado por uma transformação que ela é visível na maneira como nós vivemos, nos relacionamentos com Deus, com os outros, e principalmente a Bíblia, ela nos fornece muitos exemplos, né, de ensinamentos sobre a regeneração e principalmente sobre os frutos, né? Eu acho que um dos exemplos mais citados que falam que era Davi, era um homem segundo o coração de Deus, né? Então tem vários exemplos. Hoje nós não vamos falar especificamente sobre Davi, mas existem muitas características sobre esse comportamento, que é justamente o nosso coração, onde envolve os sentimentos, né? Justamente aquilo quando a gente tem um entendimento. E nesse final de semana, não sei como é que tá aí na tua região, mas aqui tá bastante frio. Hoje aqui na minha cidade tá fazendo 7 graus aqui, o horário que eu acordei hoje tá bastante frio. E aí no final de semana, sempre aquele, como diz, friozinho, né? Falar, vamos assistir um filme. E aí a gente tem a conta lá na Amazon também, e aí a gente viu um filme lá que tava assim, até recomendo pra vocês. É um filme chamado assim, Em Defesa de Cristo. E é um filme baseado na história real, né? Ele é um repórter, né? É a história de Lee Strobel, na verdade. Ele é um jornalista investigativo. E ele embarca numa jornada, assim, por desacreditar da fé cristã. Então, desde o começo do filme, assim, é uma narrativa muito interessante, porque ela mostra a incredulidade e principalmente a questão do ateísmo, né? Então, o filme, ele tem uma adaptação aí de um best-seller, né? De um livro que, posteriormente, ele se tornou uma história, é uma história real, e principalmente aí sobre o que Deus fez, né? A transformação. E essa palavra que nós vamos ler e meditar hoje, ela fala justamente sobre essa narrativa, né? Que ele mostrou lá que quando ele foi promovido, ele entrou em um conflito pessoal ali com a esposa, que ela se converteu ao cristianismo. Uma pessoa do trabalho dela aí foi usada por Deus para pregar, apresentar o evangelho, ela se converteu, né? E aí ele ficou determinado em salvar o seu casamento, em provar que a fé cristã e tudo aquilo que a esposa dele estava sendo regenerada, transformada, e as habilidades que ele tinha jornalísticas, investigativas ali. Então ele foi fazer uma pesquisa fundamentada para comprovar, né, a alegação do cristianismo, especialmente voltada à ressurreição de Cristo. Então ele faz a entrevista com diversos especialistas, né, e acumula várias evidências que desafiam as crenças ateístas, porque ele era um ateu, né? E aí ele levou a confrontar as verdades inesperadas ali, reconsiderar a sua visão de mundo. Então o filme ele fala muito sobre essa questão, sobre o tema de fé, de redenção, de busca pela verdade, né? E o principal que ele destaca é essa importância da investigação honesta, né? Então abrindo essas possibilidades de mudança. E aí quando ele retrata todas essas informações, ele sai do ceticismo que fala, né? Que é a questão racional. E dentro dessa pesquisa ele identifica que tem evidências a favor do cristianismo e de uma maneira que ele nem imaginava. Então, fiz questão de relatar esse filme para que você pesquise. Ele está na Amazon, tá? Em Defesa de Cristo. E a gente vai ler uma palavra que a esposa dele, na toda a narrativa, né? Onde ela enfrentou desafios, né? Então, você vê assim que o poder de um intercessor. Então, com base nesse fato real e nessa história do filme, ele fala ali, ela lê uma palavra que está lá em Ezequiel, né? Que é um dos pontos que a gente vai meditar hoje, a gente vai
mergulhar na palavra aqui, com o embasamento desse estudo devocional, que ele fala lá em Ezequiel 36, 26, que é o que nós vamos ler aqui e meditar hoje. E todo o filme, assim, ela em vários pontos que ela encontra esse desafio, né? A importância de você ter um intercessor, ter uma cobertura espiritual. No filme mostra uma amiga dela que já passou por vários desafios e onde ela foi afrontada, né? E aí onde que ela leu esse embasamento da palavra e ela ficava meditando e orando, orando e intercedendo sobre a vida do esposo até que houve uma grande transformação. Então convido a você a assistir aí esse filme chamado Em Defesa de Cristo, tá? E a palavra que ela lê lá, fala sobre Ezequiel, no capítulo 36, né? No versículo 26, que fala assim: também vos darei um novo coração e porei um espírito novo dentro de vós e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então isso ele refere-se diretamente ao novo nascimento. Porei também, no capítulo 27, o meu espírito dentro de vós, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas leis e as observeis. E aí no estudo aqui da minha Bíblia, que é uma Bíblia de reflexão, ela fala assim: porei também o meu espírito dentro de vós, que refere-se a essa regeneração, como realizada pelo Espírito Santo no momento em que a pessoa nasce de novo, como também no batismo pelo Espírito Santo, que foi primeiramente evidenciado lá em Pentecostes, em Atos 2, e a entrada pelo Espírito Santo, ela foi tornada possível somente pela cruz de Cristo, que também tem a evidência ali no Evangelho de João, no 14:17. E os estatutos, os juízos que pertencem a essa mesma categoria, em outras palavras, uma pessoa só pode guardá-los pelo Espírito Santo e por meio do poder dele, que opera exclusivamente dentro da estrutura da obra concluída de Cristo. Então, o que a gente está falando aqui? Que normalmente quando a gente é regenerado, o nosso coração é regenerado, a gente tem vários tipos de aplicações práticas, né, desse coração regenerado. Então, a Bíblia ela fala que quando nós somos plantados, né, uma nova identidade, nós passamos a operar não só no nosso homem carnal, que é o homem caído, mas quando nós somos restituídos à glória, à presença de Deus, a gente começa a apresentar alguns frutos, né? Que é, digamos, as boas obras. Quando a gente começa a ter esse entendimento, essa mudança de comportamento, essa mudança de mentalidade, lá em Gálatas 5:22 ela fala sobre os frutos, né? Tem as obras da carne e tem os frutos do Espírito. Mas os frutos do Espírito é o quê? É o amor, é a alegria, é a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, domínio próprio, né? Então ele fala que lá em Gálatas que contra essas coisas não tem lei. Então tudo na Bíblia é fundamentos, regras, princípios e leis, né? Tudo que você for aplicar, entender que existe essa regulamentação, Cristo fala, né? Paulo, quando escreveu aí a carta a Gálatas, que os frutos do Espírito não há lei. Então, a partir do momento quando você vive os frutos do Espírito, elas são evidentes na sua vida, e uma das primeiras coisas são esses exemplos práticos quando a gente começa a aplicar, né? E a vivência, como mostra no filme, são alguns dos diferenciais aí dessa narrativa, desse momento aí onde que eles encontram-se ali, né? Nessa parte de aplicação prática. E aí ele fala assim, sobre o amor, né? Então, primeira coisa, quando todo exemplo, o primeiro fruto é o amor, né? Então, um amor que Deus fez, que Cristo deixou por nós como exemplo, esse amor que ele é incondicional. Então, demonstrar esse amor, ele tem a ver com a compaixão, né? Mesmo para aqueles que nos ofendam. Então, ali mostra no filme muitas situações de desafios relacionados aí a relacionamentos, né? Principalmente da pessoa que ela tem a incredulidade, né? Ali mostra muito a questão de combater o ateísmo, né? Como que a gente vai combater, né? Com palavras ou com oração, com intercessão? Porque é o Espírito Santo que convence. Então cabe ao semeador lançar a semente. O crescer, o frutificar, ele vem através do Espírito Santo de Deus. Não sei se você tem aí alguma pessoa incrédula que você queira evangelizar, alguém que você está orando, alguém que não conheceu o amor de Deus. Eu falo para você assim, ora e interceda, porque é Deus que faz a obra. E a evidência não é empurrar a goela abaixo a palavra, chamar para ir para a igreja e várias outras coisas. É a pessoa ver esses frutos na sua vida.
Então esse exemplo que eu falo especificamente sobre compaixão, ele está ligado a perdoar alguém que nos magoou profundamente, né? Buscar essa reconciliação, acho que esse é um dos primeiros frutos em nós. Então primeiro a gente sempre busca a transformação em nós. Ontem a gente conversou sobre isso especificamente, que a regeneração ela é de dentro para fora, então ela começa a evidenciar em você. Segundo ponto, eu falo assim que essa regeneração do nosso coração é a paz interior, porque a Bíblia fala, né, que a paz que excede todo entendimento. Então manter a calma, ter a serenidade em situações de conflito e estresse, né, acho que ela vem exatamente sobre isso. Então confiar em Deus durante momentos de crise financeira, adversidade, no momento aí de incerteza, insegurança. Então essa confiança em Deus, lá ele nos garante, né, a gente já leu várias vezes, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então a gente tem que entender, aprender a entregar a Deus e a confiar em Deus, e principalmente a descansar no Senhor, porque o jugo e o fardo deles são leves, né? Quando a gente luta pela força do nosso braço, é o que a gente acaba sofrendo mais. E a alegria também, acho que é um dos pontos aí bastante interessante relacionado a esse coração regenerado. Então viver com uma atitude positiva, né? Espalhando alegria, encorajar os colegas de trabalho, encorajar com palavras edificantes, ler, meditar, compartilhar. Sempre você pode ser um instrumento. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei gravar um vídeo, eu não sei pregar, eu não sei fazer um monte de coisa. Mas o que você sabe fazer? O que você pode compartilhar? Até mesmo essa mensagem, sem encaminhar para alguém, já é um início de algo, de você poder ser um instrumento nas mãos de Deus, né? E a longanimidade, que é o que a palavra fala, né? Dentre os 9 gomos do fruto aí, ele fala sobre você ser paciente, perseverante, né? Então, e mesmo quando a gente encontra dificuldades, um exemplo prático é a gente persistir na oração, mesmo numa situação difícil, mesmo sem ver resultados imediatos. Porque a fé, existe um momento de entrega, renúncia, mas existe um operar, que é um tempo de Deus, né? A gente já falou sobre o Cronos, né? Que é o tempo humano, e o Kairos, que é o tempo de Deus. Então o tempo de Deus e a operação de Deus, ela depende de algumas leis espirituais e o tempo para ela operar. E principalmente assim, Deus trabalha em nós a capacidade de suportar o plano que é perfeito dele. E uma das coisas que nós trabalhamos muito é sobre a questão da paciência, né? Então o não também é uma resposta de Deus, tá? Então eu não sei qual a resposta que você está esperando, mas o não também é a resposta. E a bondade, a benignidade, né? Ela é uma regeneração do nosso coração. Eu falo que esses 5 são os principais, né? Que quando a gente realiza aí a bondade sem esperar, né, nada em troca, a gente fala que é empatia, se pôr no lugar dos outros, né? Um exemplo é a gente fazer trabalhos voluntários, projetos sociais, né? Ajuda aos irmãos lá do Rio Grande do Sul, tantas pessoas aí que foram voluntárias, pessoas que às vezes não tinham dinheiro, mas foram lá ajudar alguém, né? Interceder por alguém. Então todas essas conexões fazem com que a gente tenha aí um equilíbrio, porque tudo quando a gente renova, né, a nossa mente, quando a gente fala, né? Então, e não se conformeis com as coisas desse mundo, mas peçam a renovação da nossa mente, que está lá em Romanos 12:2, né? Então, quando a gente faz essa regeneração, a gente consegue trabalhar nessas 3 esferas: corpo, alma e espírito. E em Romanos ele fala lá exatamente, né, no 12:2 que a gente estava falando ali, lendo especificamente, falei, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente tem essa renovação da nossa mente, então o primeiro passo: como obter um coração regenerado? Nascendo de novo. Jackson, como que eu faço para nascer de novo? É através da água, através do batismo, aceitando a obra redentora da cruz. Batismo, remissão dos pecados. Batismo, arrependimento. Nascimento de uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. A gente falou isso sobre ontem, né? Aí existe sim, lógico, um aprofundamento maior, que é o batismo no Espírito Santo e os frutos que envolvem esse relacionamento contínuo, né? Mas o ponto principal, a partir do momento que o meu
coração foi regenerado, eu tenho acesso ao Pai, né? Que espiritualmente eu crio essa conexão, mas e tem as três camadas, né? O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então lá em Coríntios 6, 19 ao 20, ele fala que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Então o nosso corpo físico, ligado aí à alimentação, ao sono, à hidratação, à atividade física, que justamente é esse templo, porque nós somos, é um espírito, né? É uma alma, espírito e o corpo. Então esses três em um, essa junção dessa trindade faz com que nós somos esse ser único e especial criado por Deus. E a nossa alma, ela representa essas emoções, né? Ela representa a nossa mente, a nossa identidade, a nossa vontade. Então todos os nossos desejos estão ligados à nossa alma, né? Então, ô alma cansada. Então, a nossa alma, aquele cansaço muitas vezes, aquele sobrecarrego, ele está ligado aí não ao descanso de sono, né? Mas ao descanso da nossa alma. Então Jesus, ele pode te aliviar, Jesus, ele pode te dar esse descanso, esse renovo, né? E renovar a nossa mente, ela tem a ver com a renovação da palavra de Deus, sobre o que a Bíblia diz que nós somos, o que a Bíblia diz que nós temos, sobre a Bíblia diz o que nós podemos. Então, dentro dessa renovação, a gente precisa alinhar duas coisas, né? Primeiro, tomar as decisões, mas não as decisões por nosso mérito, por nossa vontade, as decisões segundo que estão em conformidade com a palavra, e alinhar essas vontades, né? Alinhar essas decisões conforme o que a palavra nos instrui, que é a sabedoria divina, que é diferente da gente obter conhecimento por natureza própria, mas de buscar sabedoria que ela é dada do céu, né? Então, Romanos 12, 2, ele fala sobre isso, né? Não se conformeis com esse mundo, né? Mas para experimentar, né? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a renovação, a regeneração na esfera que fala, né, do Espírito, ela tem a ver com essa conexão direta. Então, quando eu faço a regeneração do meu coração, meu sentimento, minha alma, o perdão dos meus pecados, o arrependimento, eu tenho uma limpeza espiritual e eu consigo buscar essa conexão direta com Deus, que é ela que nos fortalece, permitindo com que a gente viva em sintonia com o Espírito Santo. E é Ele que nos traz a revelação, é Ele que nos dá ideia, é Ele que nos dá acesso, é Ele que nos traz pessoas específicas, é Ele que libera, abre portas, é por meio dele, né? Como diz o início da nossa mensagem aqui, que é um texto bíblico que eu gosto muito, é por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. E quando a gente entende todas essas ferramentas que Deus nos deu para nos regenerar, para nos restituir de coisas, a gente começa a buscar essa sabedoria em Deus, né? Então, qual que é o princípio da gente buscar a sabedoria? É relacionamento, é uma conversa com o teu pai. O teu pai, ele é o dono do ouro, da prata, ele é onisciente, onipresente, né? Onipotente, então ele tem todo o poder, todo o conhecimento, ele é atemporal, ele sabe coisas acerca do nosso futuro. Então, buscar essa sabedoria e essa orientação, ela vem o quê? Em pedir, buscar e bater, né? Como diz a palavra também. Orar e a gente pedir essa orientação antes de tomar decisões importantes. A grande questão é que muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente fala, Senhor, por que aconteceu isso? Porque você tomou as decisões voltadas aos teus sentimentos, às tuas emoções momentâneas e não no que os planos perfeitos do que Deus tem. Então, às vezes, se abster de coisas, de prazeres momentâneos e buscar o que está lá no futuro, além, né? Entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não cabe a nós mais fazer planos, mas buscar o entendimento e agir da maneira correta. O segundo ponto é gerenciar essas emoções, né? Que tem a ver com confiar em Deus e não nos deixar levar por emoções negativas ou impulsivas. Então, quando eu busco a sabedoria para tomar decisões, eu já entreguei sabendo que a minha esfera da minha alma, meus desejos momentâneos, né? Eles não são para agora. É entender que a vontade boa, perfeita e agradável às vezes é uma questão de futuro. E entender, ter paciência suficiente, ele tem que ver com o terceiro passo, que é a persistência na fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas você crê, você tem a certeza que elas existem, né? E crer tem a ver com todo o teu sentimento, todo o teu pensamento, todas as tuas emoções, né? Corpo, alma e espírito. Então crer, ele tem a ver realmente com a convicção, é a certeza, é o fundamento. Então crer é realmente um passo dado, um passo de fé, realmente entendendo que Deus vai operar, mas no tempo dele. Você tem paciência para esperar? Deus tem a vontade boa, perfeita e agradável para cumprir na sua vida.
Então manter essa fé diante dos desafios é justamente a gente confiar em Deus, que Ele tem um propósito, Ele tem um projeto maior, perfeito para poder cumprir nas nossas vidas. E eu quero fazer uma reflexão com você hoje, para que você medite hoje nessa palavra, que o Espírito Santo pode te ajudar a tomar decisões, porque o devocional, a ideia é que a gente venha, traz à tona aquilo que a gente falou, onde está embaixo do tapete, evidenciando que a gente precisa melhorar. E é o que eu pergunto para você assim, quais frutos que são do Espírito, né, que são mais evidentes em sua vida, e quais você precisa cultivar desses frutos. Então lá em Gálatas tem 5:22, vai ter lá os 9 gomos lá dos frutos do Espírito, né? Como você pode fortalecer essa conexão com Deus, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, né? Essa trindade. Como que eu vou fortalecer hoje? Qual ação que você pretende tomar, né? E que desafios emocionais você enfrenta ao tomar decisões, né? E como que essa regeneração do nosso corpo, essa regeneração principalmente do nosso coração, pode te ajudar a tomar decisões voltadas ao que Deus tem para você? Responde aí para mim. Então eu quero que você comente aqui, marque, compartilhe, nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas e comente: eu tenho um coração regenerado. Tem uma música que eu gosto assim: um coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, total em ti ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Cara, esse hino é um hino muito antigo para quem é da igreja há mais tempo, assim, mas é uma música muito, muito familiar, muito abençoada. E eu quero orar por você hoje, pedir para que Deus te abençoe poderosamente, te dê aí a paz que excede todo o entendimento. Amém? Então marque aqui alguém que precisa de oração, que precisa de uma intercessão para a gente poder orar juntos. Vamos lá então? Pai, eu te louvo, Senhor, pelo tudo, Pai, que o Senhor já fez por nós, Pai, tudo que o Senhor está fazendo, Senhor, e tudo que o Senhor irá fazer, ó Pai, mediante essa regeneração do nosso coração, Pai, de pedra, Senhor, que ele possa ser retirado e quebrado, Senhor, e que o Senhor dê um coração regenerado para nós, Pai, sentirmos a Tua presença, andarmos em conformidade com a Tua palavra, Senhor, que o nosso corpo, alma e espírito, Senhor, estejam alinhados, Pai, à Tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, Senhor, e que debaixo dessa oração, Pai, eu profetizo, Pai, um tempo novo, Pai, um romper de Deus para essas pessoas, Pai, que vem nos acompanhando, Senhor, e nesse tempo novo, Pai, a nossa identidade em Cristo, os frutos que evidenciam, Pai, a experiência, Senhor, o relacionamento como Teus filhos aqui na terra, Pai, que o nosso ajudador, o Espírito Santo, nos traga a luz, a evidência, Pai, a revelação, a instrução, o convencimento, Pai, que assim como citamos essa história de um filme, Pai, baseado em dados reais, de uma mulher que intercedeu sobre o marido, de uma mulher, Pai, que intercede, Pai, sobre os filhos, de alguém que se põe, Senhor, como um intercessor, entendendo, Pai, que é uma coluna de oração, Pai, que nós sabemos, ó Pai, que a nossa luta, Pai, não é contra carne nem sangue, Senhor, mas é contra principados, potestades, Senhor, que estão em lugares celestiais, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a nos revestirmos das armaduras espirituais,
para que em teu nome nós possamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, porque sabemos, ó Pai, que quando nós somos regenerados da nossa posição, Pai, a nossa conexão, o nosso espírito, Senhor, está ligado a Ti, Pai, e a partir deste momento nós andamos por fé, Pai, nós declaramos que essa nova identidade, Pai, ela possa nos ajudar a romper, a fazer e executar o nosso chamado, o nosso propósito aqui na terra, Pai. Então eu oro e profetizo sobre cada um que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Mova-se, mova-se, mova-se. Ótimo dia!